Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez como igreja para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E nessa alegria nós pedimos e rogamos ao nosso Deus que coloque a mão sobre esta doença para que possa acabar. E nesse tempo de pandemia nós possamos rogar mais a Deus e pedir o seu Santo Espírito sobre nossas vidas, nos livrando desse vírus tão cruel que assola a nossa terra. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus e colocar nossas preces diante dele. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, ó Pai, reunidos como igreja para te adorar, te buscar e dizer que tu és santo, tu és rei. Abençoa, Pai, nós como igreja também, ó Pai, nos livrando de todo mal, todo perigo e livra, ó Pai, cada um dos teus servos deste vírus tão cruel, ó Pai, aqueles teus servos que estão acamados em um leito de hospital, Senhor Jesus, que o Senhor possa livrar também. Abençoa, ó Pai, mais uma vez, cada um dos teus servos fiéis, ó Pai, para que nós possamos ser fiel até a tua vinda. Ser conosco, ó Pai, com esta programação, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Vamos cantar neste momento o hino 450, bem alegre, para o nosso Deus. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar, e já, sim, já, levando novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer, a todos faze Cristo conhecer. A tua mão estende compacente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos
erguendo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrar-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Vamos fazer uma leitura, irmãos, no livro de João, o Evangelho de São João, capítulo 16, dos versos 20 ao 22. Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vós verei, o vosso coração se alegrará, e vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Vamos cantar mais um canto ao nosso Deus. Venha adorar. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, vem adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é, vem adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão, adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei. Venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei. Adorar, adore a Deus que nos comprou no Calvário. Vem adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Mais uma vez, irmãos, para finalizar esse momento, vamos cantar o cântico Entre as Nuvens. Quando ninguém
esperar, estaremos entre nuvens no céu. Veremos então com o rosto a brilhar Jesus, nosso libertador. Sou a noiva vestida com esplendor, finalmente unida a Ele estará. Na terra, porém, rompe a ira de Deus, até Cristo conosco voltar. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre. Em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre. Em nova terra serviremos nosso Pai. Em primeiro lugar, saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso, como o Senhor Jesus diz na sua palavra, que em tudo temos que dar graças. E é um fato de nós dar graça em todas as coisas. É um momento muito difícil que estamos passando. Não era dessa maneira que eu esperava, como nos outros domingos. O meu nome foi convocado para trazer a mensagem da Palavra de Deus nesse domingo, como os demais irmãos também foram convocados, como o irmão Cícero Dias trouxe a mensagem aqui na igreja com os irmãos presentes. O irmão Francial também trouxe a mensagem com os irmãos aqui presentes também. E da mesma forma, eu queria que fosse com todos os irmãos presentes, mas essa não foi a minha vontade. E é assim a vontade de Deus. E não está no nosso querer e nem está na nossa vontade. Nós fazemos um plano, mas o plano é de Deus. E nesse momento, o Senhor me convocou, que eu estou passando a mensagem gravada, e da mesma forma a gravação vai ser enviada pelo Facebook. Os irmãos vão ser agraciados com a mensagem da Palavra de Deus e vão ser edificados. Vamos orar ao Senhor pedindo pela meditação da palavra. Oremos. Senhor Deus e querido Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento. Sentimos, meu Pai, o quanto é bom te cultuar presencial, meu Pai, com todos os irmãos presentes, sentindo o calor da unção do teu Santo Espírito, mas entendemos, meu Pai, que essa é a tua vontade, Senhor Deus. Nos ajude, meu Deus, a passar por esse momento difíceis e que o teu Santo Espírito venha nos falar ao nosso coração, que o teu Santo Espírito venha nos fortalecer e através dessa mensagem, que é uma mensagem que vai falar profundamente aos nossos corações, nesse texto a qual o Senhor me deu para trazer para a tua igreja. E pela fé, meu Pai, nós rompamos todas as barreiras, Pai. Nos abençoe mais um domingo
Eu venho, Senhor Deus, te pedir cura pelos enfermos. Eu venho te pedir força pelos que estão fracos. Eu venho, Senhor Deus, te pedir coragem, meu Pai. Nos dê muita coragem para nós enfrentar esse tempo tão difícil como estamos passando, Senhor Deus. Nos abençoe, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, esses que vão acompanhar aí pelo o meio de comunicação. O texto se encontra lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 8. Tem como tema os primeiros heróis da fé, homens que romperam barreiras, homens que enfrentaram dificuldade, homens que lutaram e venceram tudo através da fé. Essa fé que eu venho falar é uma fé, a fé não é a fé morta, e sim a fé viva, a qual é essa fé que nos conduz à salvação, até essa morada com Cristo na eternidade. E o texto é em Hebreus, mais uma vez, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 8. Vou trabalhar essa mensagem em 4 pontos. O primeiro ponto vai falar do personagem Abel. O segundo ponto vai falar do personagem Enoque. O terceiro ponto vai falar de Noé. E o quarto ponto vai falar de Abraão. Todos esses heróis da fé venceram através da fé que eles tinham em Deus. E esse primeiro personagem aqui, Abel, esse primeiro ponto vai falar do sacrifício. O primeiro ponto, vocês vão grifando aí, quando vocês estiverem em casa com muita paciência, meditando nesse texto aí hebreu, grife essas palavras: sacrifício, testemunho, temente e obedeceu. Vai falar do sacrifício de Abel, do testemunho de Enoque, da temência de Noé. Noé era um homem temente ao Senhor, e da obediência de Abraão. E aí leamos: assim diz a palavra do nosso Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pela qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente, das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o livramento da sua família. E por esta fé condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia.
Amém, irmãos? Pois estamos diante de um texto, esse capítulo de Hebreus, capítulo 11, vai falar os primeiros heróis da fé, todos esses homens, tanto homens como mulher, como menciona também, e vai falar lá em Raabe também, nesse contexto aí de Hebreus capítulo 11, e todos esses, irmãos, foram heróis na fé, venceram pela fé. E quando nós colocamos a fé em primeiro lugar, nós vencemos, porque sem fé não tem como você vencer, irmãos. E sem fé não tem como agradar a Deus, que o próprio texto aqui em Hebreus fala que sem fé não tem como agradar a Deus. E aqui nós vamos para o versículo 1 de Hebreus, do texto de Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. E aí, irmãos, o texto fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E como, Francisco, das coisas que se espera? Das coisas que nós esperamos, que nós não vemos, mas nós esperamos e nós temos a certeza que vai acontecer. Que vai acontecer. As coisas que nós esperamos não é as coisas dessa pátria terrena, não. Aqui nós estamos esperando é a pátria celestial, a qual nós vemos pelos olhos da fé. É essa, a nossa visão é essa, a nossa esperança é essa. Nós esperamos uma pátria bem melhor do que essa, irmãos. É uma pátria que nunca vai se ter fim. A vida terrena, ela é passageira, mas a vida eterna, ela não tem fim. E essa vida eterna, nós obtivemos ela através da fé, dessa fé viva, que a partir da convenção que nós se convertemos no Senhor e Cristo Salvador, a fé, ela brotou em nossos corações. E aqui, voltando para o texto, vai falar dos 4 personagens a qual eu mencionei, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, e todos esses homens, tudo romperam através da fé. Enoque ofereceu a Deus, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho que era um homem justo, um homem que andava em caminhos justos, e a qual, irmão, esse homem ele se sacrificou para fazer as coisas boas, as coisas que agradavam a Deus. O sacrifício dele chegou até Deus como aroma suave. Por quê? Porque ele era um homem bom, ele dava um bom testemunho. Como nos dias de hoje, irmãos, nos tempos de hoje, só o nosso testemunho impacta o coração. Por quê? Porque hoje nós vivemos em vidas diferentes, como nós vivíamos antes. E tudo isso, irmãos, tudo isso
tudo isso a qual esses grandes homens de Deus fez, foram bom testemunho diante dos olhos de Deus. Abel foi um que fez um maravilhoso sacrifício e agradou ao nosso Deus. E como a igreja de hoje se sacrificar para agradar a Deus? O maior sacrifício, irmãos, que Deus quer hoje, o maior sacrifício é o sacrifício de obediência. Esse é o maior, irmão. Esse é o maior sacrifício. Esse sacrifício, quando você obedece a Deus, você está oferecendo o mais excelente sacrifício, como Abel ofereceu. Vocês gravem bem essa palavra. Sacrifício. Sacrifício, irmãos, sacrifício é você fazer o que é bom para agradar a Deus e dar um não para o mundo. Quando você dá um não para o mundo, você já está sacrificando. E aqui, Abel foi um desses. O sacrifício dele cheirou a narina de Deus, como o do seu irmão Caim era mau. E aí vamos para o segundo personagem, vai falar do personagem Enoque. Enoque foi um homem que deu um bom testemunho na face da terra. Foi um homem de um bom testemunho. Gravei o primeiro ponto é sacrifício e o segundo ponto é testemunho. Enoque deu um bom testemunho na terra. O testemunho dele foi tão bom que Deus se agradou desse grande homem de Deus e o levou ele vivo. Foi um testemunho, irmãos, maravilhoso, que diz aqui do 5, versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. Depois que Enoque foi levado às alturas, depois que Enoque foi levado ao céu, ele não foi achado, como Deus diz na sua palavra. E por quê, irmãos? Porque o testemunho daquele homem impactava. Trazendo para a igreja dos dias de hoje, irmãos, o nosso testemunho aqui na terra, ele vale, irmãos, ele vale. Por quê? Porque um testemunho impacta o coração. Quando você dá um bom testemunho, não tem ninguém para lhe apontar ou não lhe acusar. Diz, não, aquele servo de Deus, ele dá um bom testemunho. Ele dá um bom testemunho. E é isso, irmãos. E é isso que esses heróis da fé, como fala aqui no capítulo 11 de Hebreus, vai falar do sacrifício, vai falar do testemunho, e aí esses homens romperam tudo pela fé. Uma fé que eles tinham no seu Deus, a qual eles se via. E hoje, irmãos, trazendo para os dias de hoje nós vencemos tudo pela fé, vivendo o hoje como o amanhã não existisse. Mas você diz, Francisco, como vivendo hoje, o amanhã não existindo? Irmãos, é porque nós vivemos pela fé, meu irmão, como diz a santa palavra de Deus, que o justo viverá pela fé. O próprio texto, ele já
Ele já declarou aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai trabalhar falando da fé. E sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, irmãos, agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Só agrada a Deus se tiver fé. E essa fé é a fé viva, a fé no Deus Todo-Poderoso, a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a qual Deus nos chamou, Deus nos converteu o nosso coração, e a partir da conversão, Deus já colocou a fé em nossos corações, que é essa fé para a salvação em Cristo Jesus, a nossa morada eterna, onde nós vamos passar a eternidade com Ele na glória. E aí, irmãos, vamos falar do terceiro personagem, um homem que teve uma história linda na Bíblia, por nome de Noé. Eu acho que os irmãos já conhecem a história de Noé. A história de Noé. E aí tudo Noé também venceu pela fé. Tudo que Deus lhe pediu, Noé fez. Antes que acontecesse, Noé, a fé já brotava dentro do seu coração. Vamos para o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família e, por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Outro ponto maravilhoso, irmãos, que é o terceiro personagem, onde a Bíblia menciona que antes de acontecer, Noé já cria. Noé já pela fé, ele já via que já ia acontecer. Quando Deus disse, prepara a arca, Noé. E imediatamente Noé foi trabalhar na arca. Era um homem temente, irmãos. Como já foi falado, em sacrifício de Abel, o testemunho de Enoque. E aqui no terceiro ponto vai falar que Noé era um homem temente. Quando você é temente, você obedece. E aí o nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo, ele manda as ordens e nós cumpre. Nós tememos. Por quê? Porque, irmão, nós temos que se espelhar nesses grandes heróis que venceram tudo através da fé. Meus irmãos, é por isso que eu incentivo a você a meditar. Quando você medita num texto desse, aqui a sua fé, ela reaviva. Porque quando nós olhamos para uns heróis desses, quando nós olhamos para um Abel, quando nós olhamos para o Enoque, quando nós olhamos para Noé e Abraão, vemos que tudo eles venceram através da fé. Como não é diferentemente dos dias de hoje e da igreja de hoje. E nós vamos chegar lá, irmãos, através
da fé. Como depois pode abrir lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 8, ele deixa bem claro: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. E é pela essa fé, irmãos, que nós vamos ter essa morada eterna com Cristo, assim como esses quatro personagens aqui onde a Bíblia fala que estão lá com Cristo na glória. Estão lá com Cristo na glória. Por quê? Porque alcançaram tudo através dos óculos da fé. E aqui, irmãos, nós vamos passar para o quarto personagem, que vai falar de Abraão. Os irmãos também conhecem muita história de Abraão, né? Aonde Deus tinha levado ele, né, para uma terra que ele já não conhecia, mas aí antes dele conhecer essa terra, pela fé ele já a conhecia. E por quê? Irmão Francisco? Porque era um homem obediente a Deus. Ele obedeceu. E aí vamos trabalhar aqui no versículo 8, que vai falar nesse quarto personagem. O personagem de Abraão diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ou a palavra obedeceu aí aparecendo, voltando de novo. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, é incrível a fé desses grandes homens. Ali, quando Abraão recebeu o recado de Deus, ele disse imediatamente: eu vou, Senhor, porque eu sei que tu está comigo. Eu sei que tu nunca me eu sei que nunca tu me desprezará. Não, que o Senhor ele nunca nos despreza, irmãos. E ali essa fé que Abraão tinha, que ali e tem, e já pela fé ele via que as lutas já era vencida. Por quê? Porque o Deus dele é quem rompe todas as coisas, irmãos. É quem todas as batalhas são vencidas pelo nosso Pai Celestial. E aí esses homens, tudo que Deus pediu, eles fizeram. Imagine, irmãos, para os dias de hoje, para a igreja dos dias de hoje, para a igreja de Deus dos dias de hoje, uma pergunta entre você e Deus: tudo que Deus está lhe pedindo, você está fazendo? E nós temos que se espelhar nessas figuras, nesses personagens aqui, como já foi mencionado, como foi falado no sacrifício de Abel, no testemunho de Enoque, um homem temente que foi Noé, e na obediência de Abraão. Irmãos, dá para nós puxar uma aplicação para a igreja dos dias de hoje, mesmo em momentos difíceis, em dificuldade, que nem estamos enfrentando, que não é fácil, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena você se sacrificar, vale a pena você dar um bom testemunho, vale a pena você ser um homem temente a Deus, e vale a pena você obedecer o recado que Deus nos manda. Aqui, quando eu me refiro tanto a homem, essa palavra ela vale para o homem e vale para a mulher. Como todos os que venceram
os que venceram através da fé não foram só homens, tiveram mulheres também, mulheres de fé. E a mensagem, irmãos, a mensagem, eu venho trabalhando, a mensagem, Deus vem tocando no meu coração, e eu incentivo a você a meditar mais, a orar, a buscar o Senhor Jesus, que através, irmão, através da meditação, que você aprende muito e você consegue ter todos esses padrões aqui, dentro do caminhar cristão. Foi uma semana, irmãos, não foi um dia, nem foi 2 dias, foi uma semana trabalhando em cima desse texto, mesmo em meio das dificuldades, mesmo em meio das lutas, que não foram poucas, mesmo em meio das tribulações, mas focado na palavra de Deus e focado na sua santa leitura e em oração constantemente, E a mensagem, irmãos, a mensagem que Deus preparou nesse domingo foi essa, irmãos. Como eu queria que não fosse assim, mas como já foi falado, o querer é do nosso Deus. O querer é do nosso Deus. E que Deus abençoe a toda a igreja, que Deus esteja fortalecendo a cada um e tenha uma ótima semana na presença de Deus, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.